Queridão, hoje nós vamos começar uma aula aqui sobre reflexão e fenômenos associados à reflexão. Fica atento, presta atenção, vem comigo. O assunto da aula de hoje é o assunto chamado de reflexão. Hey, get out of here! This is my house! Oh my God, Brian, what happened? Who did this to you? Did you do this, you son of a bitch? Lembra uma coisa, as ondas, quando elas encontram qualquer obstáculo no ambiente, essas ondas batem no obstáculo e são refletidas pelo mesmo. Lembra uma coisa, nesse fenômeno chamado de reflexão, a onda não muda nenhuma característica. Ela não muda a velocidade, não muda o comprimento e não muda a frequência. Tem mudança de quê apenas aí? Na reflexão, só pode ter mudança ou de direção ou no sentido de propagação da onda. As características fundamentais não sofrem alteração. Após a onda ser refletida, ela é refletida exatamente com a mesma velocidade de antes de ser refletida, com a mesma frequência e com o mesmo comprimento. Os objetos que formam imagem baseada em reflexão são os espelhos. Todo e qualquer tipo de espelho tem essa capacidade de construir imagens baseado na reflexão. Só que quando a gente fala em reflexão, vale lembrar duas leis importantes aqui. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: o raio incidente, o raio refletido e a normal, o nosso eixo de referência para observar os raios, são coplanares, ou seja, eles estão sempre no mesmo plano. A segunda lei da reflexão diz que o raio incidente e o raio refletido pela superfície têm exatamente o mesmo ângulo em relação a esse eixo normal. Essas leis da reflexão servem, na verdade, para te entender como é que funciona toda a construção de imagens, por exemplo, no espelho. Qualquer tipo de espelho, espelho plano ou espelho esférico, o raio, sempre quando incidir no espelho, é refletido pelo mesmo. E a projeção desses raios para dentro do espelho ou a projeção desses raios para fora do espelho vão nos dar toda a construção de imagens possível. No Enem, não precisa tu ficar preocupado como é que funciona essa construção. Mas o nosso material, dá uma olhadinha, porque lá na tua prova do colégio pode ser que o professor cobre de ti. Fica atento porque isso na verdade é uma geometria. Quem é bom de geometria, quem é bom com triângulo retângulo, quem é bom com projeção, vai ser muito prático para montar esses raios. Vai ser muito prático para montar essas imagens nos espelhos. Então fica ligado, porque aqui a gente tem que tomar cuidado com essa projeção dos raios e esse encontro dos raios. Queridão, a nossa reflexão ela é classificada em dois tipos. Reflexão difusa é aquela reflexão que ocorre numa superfície áspera. Por exemplo, uma parede áspera, o chão áspero, são superfícies que os raios, quando incidem, são refletidos e esses raios refletidos, eles não são paralelos entre si. E o que isso vai provocar pra gente? Na verdade, os raios, por não serem paralelos, não constroem imagem na superfície refletora. Por exemplo, se tu para frente a uma parede, tu vai ver que tu não tem a tua imagem refletida na parede. Por quê? Porque a parede, por ser áspera, vai refletir os raios, cada um numa direção. E como os raios não serão paralelos, não tem essa construção da imagem na parede. E a segunda reflexão é a chamada reflexão regular. Essa reflexão regular, como é que ela funciona? É a reflexão em superfícies polidas. Toda superfície lisa, superfície polida, é aquela superfície que reflete raios e constrói imagens na superfície refletora. Por que isso? Porque os raios refletidos por essa superfície são paralelos entre si. E esse paralelismo é que vai nos dar uma construção de imagem. Por exemplo, quando tu está à frente a um vidro de um prédio, ao vidro de uma vitrine, tu pode perceber que tem o teu reflexo formado nesse vidro, porque esse vidro ele é liso. Pelo fato de ser liso, os raios refletidos, eles são paralelos entre si. E esse paralelismo é que vai, na verdade,
conseguir construir para ti a imagem. Então, guarda a diferença entre os dois tipos de reflexão. Outra questão sobre reflexão são os espelhos planos. Queridão, o espelho plano é qualquer tipo de espelho, qualquer tipo de vidro que é vertical, horizontal ou inclinado, mas ele não pode ter nenhuma curvatura. Esse espelho plano, ele apresenta dois planos. Quais são esses dois planos? Sempre num espelho, tu tem a parte da frente do espelho, onde nós ficamos, e a parte de dentro do espelho, onde ficam as imagens. Lá dentro do espelho é o chamado plano virtual. Aqui na frente do espelho onde nós estamos é o chamado plano real. Fica atento para uma coisa. Num espelho plano, as imagens sempre se formam lá dentro do espelho. E essa imagem formada lá dentro do espelho, ela é chamada de imagem virtual, pois se situa no plano virtual. Outra característica importante dos espelhos planos. A imagem no espelho plano nunca vai ser ampliada, nunca vai ser reduzida. A imagem, ela tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. Por isso que fica atento, nenhum espelho plano tem uma capacidade de ampliação ou uma capacidade de redução. Ele constrói a imagem lá no seu plano virtual exatamente de mesmo tamanho, de mesma largura. Outra característica do espelho plano também é que essa imagem, ela é chamada de direita ou direta. O que isso significa? Significa que essa imagem formada no espelho, ela nunca vai ser de ponta cabeça quando o objeto estiver em pé. Tem espelhos que tu para frente a ele e esses espelhos eles vão formar a tua imagem de ponta cabeça. Isso não acontece num espelho plano. Num espelho plano, se o objeto está em pé, a imagem está em pé. Se o objeto está de ponta cabeça, a imagem também se forma de ponta cabeça. Por isso nós chamamos de direita ou direta. E uma característica muito importante do espelho plano é chamada de simetria. A distância que a imagem está do espelho é a mesma distância que tu tá em relação ao espelho. Como tu tem uma mesma distância entre objeto e imagem em relação ao espelho, esse espelho ele é usado em lojas, ele é usado em restaurantes, ele é usado em qualquer ambiente para dar uma noção de espaço maior. Porque quando tu vai te olhar no espelho, tu vai perceber que a tua imagem está bem distante em relação a ti. Exatamente para isso, para te ter uma noção de que o espaço ele é grande. Essa é uma propriedade do espelho devido a essa simetria. Fica atento para isso. E para finalizar, como característica do espelho plano, a gente tem um fenômeno chamado de enantiomorfismo. É, isso mesmo, enantiomorfismo. O enantiomorfismo quer dizer uma inversão de lados. Por exemplo, se eu parar frente a um espelho e levantar a minha mão direita, lá dentro do espelho, a minha imagem vai levantar a mão esquerda. Se tu tiver frente a um espelho plano, tu erguer a tua mão direita e o espelho erguer a mão direita dele, corre, não é a imagem tua. Então, queridão, fica atento porque o espelho plano, ele tem características bem distintas dos outros espelhos. Próximo tipo de espelho que nós vamos falar aqui são os chamados espelhos esféricos. O que é um espelho esférico? O espelho esférico, na verdade, é uma calota de uma esfera. O que vem a ser uma calota de uma esfera? Pega uma esfera, corta uma tampa da esfera. Essa tampa é chamada de calota. E a gente vai usar essa calota como um espelho. Tu pode usar essa calota, os dois lados como espelho. Mas aí fica atento o seguinte, se tu usar a parte de dentro da calota como espelho, tu tem um espelho côncavo. Se tu usar a parte externa da calota como espelho, aí tu tem um espelho convexo. Lembra uma coisa, convexo externo, convexo EX externo. Fica ligado para esse nome. Os espelhos esféricos são os espelhos que são usados, por exemplo, retrovisor do carro, no canto de loja, para te poder ter um grande campo visual. Esses espelhos,
eles na verdade não são que nem os espelhos planos. O espelho plano, ele vai te dar um campo limitado à frente dele. Agora, já um espelho esférico, por exemplo, convexo, é o espelho que nos dá o maior campo de visão. Esse espelho convexo, ele vai pegar uma grande área de abrangência e vai refletir dentro dele. Mas aí que tá uma questão, como é que ele consegue pegar uma grande área e colocar tudo ali dentro? Os espelhos convexos, eles conseguem nos dar um grande campo de visão pelo fato de eles pegarem os objetos e formar imagens desses objetos de menor tamanho. Como as imagens ficam reduzidas, cabe bastante coisa dentro dele, por isso que eles nos dão maior campo de visão. O espelho côncavo não tem essa possibilidade. O espelho côncavo, o espelho que tem a parte interna refletora, ele serve apenas para ser feito como fonte de calor. Como assim fonte de calor? O espelho côncavo, quando os raios batem no espelho, eles vão ser refletidos para um ponto, chamado de foco. Todos os raios, quando baterem nesse espelho, vão ser refletidos para o mesmo ponto, parecido com a lupa. E aí que tá, esses raios são refletidos para um ponto, concentram os raios, concentra energia na forma de calor, e aquele ponto ali, ele pode ser até usado mesmo para um fogão. Então, queridão, fica atento porque os espelhos, eles têm uma propriedade diferente das lentes. Os espelhos, eles estão formando imagens por reflexão. As lentes estão formando imagens por refração. Separa esses dois objetos. O funcionamento é distinto. E outra coisa que vale lembrar. Para os espelhos, vocês têm que guardar também aquelas características do espelho côncavo, espelho convexo, posição do objeto, tipo de imagem. Não. Fica tranquilo, porque na prova do Enem, ou até na tua própria prova do colégio, o que mais é questionado é se tu vai saber qual é que é o uso desse espelho. Qual é o objetivo dele? Para que ele serve? Os espelhos convexos são usados também no retrovisor de carro. Esse retrovisor de carro, na verdade, a gente quer ter nele um grande campo visual. E esse campo visual é para a gente poder visualizar uma grande área atrás do carro e aí ter um critério de segurança. Fica atento para isso. Os espelhos côncavos também servem para geração de energia. Como assim? São feitos grandes painéis com espelho côncavo e nesses painéis os raios são refletidos para um ponto. Esses raios refletem para um ponto, se concentram num ponto e ali eles vão esquentar, por exemplo, a água. E essa água quente é usada para algum outro uso, para algum outro objetivo. Lá na geografia tu já deve ter ouvido falar nisso. Queridão, para encerrar então, fica atento nessa parte de reflexão, fica atento qual é o objetivo do uso dos espelhos, aonde no dia a dia tu tem uso de espelhos, tanto espelho plano, como espelho côncavo e espelho convexo. Algum desses três, certamente, faz parte de alguma questão para ti no Enem. Fica tranquilo? Um abração. Não esquece que nós estamos aqui para ver o teu nome no topo do Enem. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.